Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Irmãos, a palavra que eu queria trazer para nós hoje se encontra lá em João 15. João 15 a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5. Então a palavra do Senhor fala assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho-vos falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, que quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Irmãos, essa é a palavra que Deus colocou ao meu coração para compartilhar com os irmãos. É interessante quando a gente vive na dispensação do Espírito Santo e tudo você ouve e medita. E aí, essa palavra Deus me deu, o dia eu não me recordo direitinho, mas eu estava lá em casa, e aí lá conversando, e aí minha mãe chegou lá, e a gente conversando, aí ela falou assim: nossa, o pé de uva da casa de Dino, que é o meu irmão, não é pé de uva. Eu falei: como? O pé de uva não é pé de uva. Você ouviu o pé de uva lá, guerreirão? Pastorzão viu o pé de uva. Não é pé de uva, guerreiro. Você acredita nisso? E aí Deus me fez remeter a essa palavra. Eu sou. Se ele é porque existe algumas que não são. Eu sou a videira verdadeira. Então, se Jesus estava afirmando que ele é a videira verdadeira, é porque existem videiras que não são verdadeiras. E ali, com aquilo ali, eu pude refletir sobre essa palavra. Que Jesus era a videira verdadeira e que existia videiras falsas. O tema da minha mensagem de hoje, eu acho que já deve estar ali. Jesus é a videira. Jesus é a videira. Jesus é a videira verdadeira. E dentro disso, irmãos, eu queria até ter trago aqui para os irmãos ver. Eu até tentei, Eu conversando com a pastora, eu falei: pastora, eu procurei em todos os lugares, pastora, mas eu não encontrei mais lugar nenhum que tenha um pé de uva. De verdade, verdadeiro, porque algumas casas eu conhecia. Aí a pastora até falou para mim: uai, Enilson, e a do seu irmão? Eu falei: pastora, a do meu irmão a senhora vai entender. Aí ela ficou, depois ela me ligou: Enilson, mas e a do seu irmão? Aí eu falei: pastora, a senhora vai entender. Então, é porque a da casa do meu irmão não era pé de uva. Eles falam que é só um arbusto lá, alguma coisa assim, que não dá uva. E aí, Deus, ainda no mesmo propósito, me fez refletir. Aí, como eu ando praticamente Planaltina inteira, então a gente entra em várias casas, e algumas casas têm pé de uva. E aí, um dia, eu mais o Elias, que é o rapaz que trabalha comigo, que mora na casa do meu irmão, a gente estava numa casa que, gente, pensa num pé de uva lindo. E aí a gente perguntou para ele, a gente chegou, entregou o móvel: meu amigo, vem cá, lá em casa a gente tem um pé de uva, porém ele não dá uva. Qual é o segredo para o pé de uva dar uva? Aí ele falou: sabe qual é o segredo? Você tem que podar ele, tirar todas as folhas no mês de agosto, mas tem que ser no mês de agosto. E aí chegou o mês de agosto, aí vai o Elias, corta o pé de uva todo, deixa só
Gente, mas ele cortou todo. Assim, mas era o jeito que era para fazer. Agora vai da uva. E aí cortou todo lá, deixou só os galhos. Beleza. Aí começou a chover, aí começou a sair folhas, novos ramos. Aí até saiu um jeito de cacho. Começou a crescer, agora a gente vai chupar uva, agora vai dar uva. Aí foi, passou o tempo, esse cacho, a grande maioria não desenvolveu. Aí um ou outro desenvolveu um pouquinho. Aí quando a gente foi pegar a uva para ver como que era essa uva, é uma massa dura, não era uva. E aí eu fui entender essa palavra. Por isso que Jesus falou que ele era a videira verdadeira. Aqui, quando Jesus fala no contexto, ele estava falando para os discípulos e também falando para os israelitas. Porque era do contexto deles saber qual era a videira verdadeira. E aí Jesus estava falando, eu sou a videira verdadeira, aquela que dá fruto. Aquela que dá fruto. E nisso, irmãos, eu trouxe alguns pontos para nós trabalharmos. O primeiro ponto é esse: será que será que somos ramos dessa videira? Será que nós somos ramos dessa videira que produz frutos? Porque nós já sabemos que existe videira que não dá fruto. E Jesus está falando, eu sou a videira. Aquele que permanece em mim dará fruto. E nós temos sido esse ramo que permanece nessa videira? Será se somos esse ramo que está ligado na videira que é Jesus? Será se nós temos olhado para dentro de nós? Qual o fruto que eu tenho dado? Qual é o meu fruto? Será se eu tenho dado fruto? Porque se nós estamos ligados na videira que é Jesus, consequentemente o fruto virá. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora, mas o fruto tem que vir. E se realmente a gente não está dando esse fruto não está, então é porque tem alguma coisa de errado. A gente tem que observar e procurar ver o que está de errado. Será se eu estou mesmo ligado em Jesus? Será se eu estou mesmo conectado em Jesus, que é a videira? Porque se a gente não tiver conectado... Amém, glória a Deus, aleluia. Se a gente não tiver conectado na videira, a gente pode até produzir fruto. Mas será se esse fruto é um fruto bom? Será se é um fruto bom? Então, irmãos, a gente precisa refletir. E Deus me chamou a pensar sobre isso. Será se eu, Enilson, será se você está ligado em mim? Tem dado fruto mesmo? Porque aparentemente, irmãos, quando eu cheguei lá no Elias, eu vi os cachinhos e falei, eita, agora a gente tem uvas. Agora a gente tem uva. Mas não tinha uva, é só aparência. Será se nós não somos galhos de aparência? Será se não somos galhos de aparência? A gente precisa voltar e analisar a nossa vida. Analisar quem somos. Aonde estamos, de onde é que está vindo. Porque quando a gente vai ler um pouquinho mais à frente aqui, fala que a limpeza é feita pelo quê? É feito pela palavra. Será qual é a palavra que está conduzindo a nossa limpeza? Qual é a palavra? Aí já é o segundo ponto, Nós seremos
por Deus, que é o agricultor, seremos limpos ou seremos cortados? Porque a gente vê aqui, né, que Jesus fala, eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa. Será se nós seremos limpos ou será se nós seremos cortados? Irmão, limpo, ele só tira aquele excesso que suga os nossos nutrientes. Está o pastor aqui que bem sabe lá na sogra dele, quando fazem a podagem do pé de uva, tira tudo que é galinho, fininho, tira tudo, folha, deixa só os galhos, deixa o tronco e os galhos, os ramos fortes, aqueles que vão produzir uvas que vão ter sabor. Né? A gente não é para comercializar, mas se fosse na época lá atrás, é aquela uva boa para se comercializar. E nós, como cristãos, será se, né, o nosso ramo, Jesus, Deus, que é o agricultor, quando ele está aqui, quando ele vier, quando ele, né, fala, opa, está na hora de fazer uma limpeza ali no meu povo, porque se Jesus é a videira e nós somos os ramos, está na hora de dar uma limpada nos meus ramos ali, para produzir mais fruto ainda. E aí, Jesus vem. E aí, quando ele chegar na nossa vez, será o que Deus vai fazer? Ele vai nos limpar ou ele vai cortar? E é engraçado, e realmente, irmão, quando é cortado, porque uva ela pega pelo galho. Quando é cortado e se você não manusear corretamente, morre, seca. Foi o que aconteceu lá em casa. Eu peguei os 2 galhos, peguei o galho da uva, que eu ia trazer para cá para a gente ver a diferença. E peguei o ramo lá da árvore que tem lá no meu irmão. Só que eu não sei o que aconteceu no processo, eu não consegui fazer as mudas. E morreu. Morreram as 2. E vai prestar para quê? Não, foi esse. Foi esse que não vingou. Não vingou. E agora só vai servir para quê? Para ser queimado, para ser jogado fora. Então, irmãos, nós precisamos ser galhos, ser ramos com serventia. Nós precisamos ser galhos com serventia, para dar fruto. Porque se não for para dar fruto, a gente é jogado fora. Nós seremos queimados. E dentro disso, o terceiro ponto é qual fruto está sendo produzido do nosso galho. Nós, como galhos, qual fruto temos produzido? Né? Uma outra coisa que me chamou muita atenção nessa viagem que eu fiz, pastorzão, né? Foi domingo, né, que eu saí daqui de madrugada, saí daqui 4 horas da manhã, quase 4 horas, cheguei lá na minha mãe meio-dia, 2 horas da tarde, mais ou menos, porque eu passei no meu irmão e almocei, e aí descansei um pouco e o culto lá eu acho que começa às 7. Só que aí eu estava tão cansado que eu cheguei um pouquinho depois que começou o culto. Eu terminei de me arrumar quando o culto já tinha começado. E estava lá meu irmão cantando e não sei o quê. E eu falei, rapaz, o trem ali tá bom. E eu estava imaginando que a igreja estava cheia. Que cheia que nada, irmãos. Estava só ele e o pastor. E o culto como se tivesse com a igreja cheia. E estava naquela unção, naquela oração. Eu falei, rapaz, eu lá terminando de me arrumar. Falei, estou perdendo. Realmente eu estava perdendo, porque quando vem do céu a gente perde. Mas só os 2. E aí o culto continuou e aí eu fui. Né? Aí teve os louvores, aí teve a oportunidade, eu peguei uma oportunidade e veio a palavra. E quantos tinha? 3. O culto deixou de acontecer? Não.
O culto começou atrasado? Não. O culto teve louvor? Teve. O culto teve palavra? Teve. Esse é o fruto verdadeiro. Esse é o fruto verdadeiro. Não importa quantos tem. Não importa quem esteja. Comece no horário. Faça o que tem que ser feito. E aí eu fiquei meditando. Eu falei, rapaz, será se lá nós na providência... Antes do pastor chegar, o dirigente já iria começar o culto. E estaria nesse fervor. O pessoal do louvor, se tivesse só o pessoal do louvor, será se eles iriam começar o louvor? Na hora da pregação, o pregador, se não tivesse ninguém lá embaixo, só o pessoal do louvor e o pregador e o pastor, será se iria começar a pregação? Porque, irmãos, nós estamos perdendo a nossa identidade de ramos ligados na videira. O culto é para Deus, não é para as pessoas. A pessoa se converter, a pessoa ser tocada pela palavra é a consequência. É a consequência da ação, do culto que estamos preparando para o Senhor. Então, precisamos, irmãos, deixar de ser ligado em videira falsa. Precisamos estar ligado na videira verdadeira. E com isso, irmãos, a gente já está indo para o final. Permanecer é a melhor opção. Permanecer é a melhor opção. Então, que nós possamos permanecer firmes na videira. Porque se permanecermos firmes na videira, o fruto virá. O fruto virá. E não importa, irmãos, o que você esteja passando, não importa o que o irmão fale, não importa com A ou B, não. O nosso propósito é cultuar a Deus. O nosso propósito é trazer a verdadeira adoração a Deus. É prestar o nosso culto a Deus. Mas para isso, precisamos permanecer ligado na videira. E na videira verdadeira. Precisamos estar ligados na videira verdadeira. Para que esse fruto, irmão, ele, brote, germina e cresça e dê mais fruto ainda. Porque a palavra fala o quê? Se nós permanecermos nele e ele permanecer em nós, o que vai acontecer? Nós daremos mais frutos ainda. E esse mais fruto ainda é o fruto que eu gerar, ele vai gerar mais fruto, que vai gerar mais fruto, que vai gerar mais fruto, que é onde a gente vai chegar na profecia que já foi falado aqui dentro da nossa igreja. O templo grandioso que já está sendo preparado para nós. Mas vai depender de quê? Vai depender de mim, vai depender de você, se estiver ligado na videira verdadeira. Então, irmãos, precisamos permanecer na videira, porque não há outra opção a não ser essa, permanecer firmes, permanecer na videira. Conclusão. Diante de tudo isso, irmãos, eu queria que nós refletíssemos. Eu sou o ramo. Jesus é a videira. Deus é o agricultor. Será se eu estou permitindo que o agricultor me empolde, tire a sujeira que está em mim, para que eu produza mais frutos, para que a videira seja conhecida como a videira verdadeira? Porque, irmão, cada detalhe numa árvore, cada coisa numa árvore, ela tem a sua função. Jesus fala que ele é o quê? Ele é a videira. Ele é a videira, ele é o tronco, ele é o centro.
Mas para o centro ser centro, tem que ter alguma coisa em volta, porque senão como que é centro? Se não houver coisa em volta, como que vai ser centro? Então, para Jesus ser a videira verdadeira, é lógico que ele não depende de mim, não depende de você. Mas nós temos que fazer a nossa parte, para que as pessoas, para que os ímpios possam conhecer essa videira verdadeira, essa videira que dá fruto, essa videira que transforma, essa videira que traz vida. Então, irmãos, olhe para dentro de você agora e veja se você tem sido esse ramo que, ao agricultor limpar, você tem produzido mais fruto ainda. E se você não tem sido esse fruto, irmãos, Jesus, ele te convida aqui agora. Venha fazer parte da minha videira. Venha fazer parte de mim. Porque ele é a videira verdadeira. E precisamos ser os seus ramos. O louvor pode já tomar lugar. Então Jesus, ele te convida agora. Venha ser os meus ramos. Venha ser os meus ramos, mais ramos que dê fruto. Mais ramos que ao ser limpo produza mais frutos ainda. Então, irmãos, vamos acordar. Vamos fazer o que tem que ser feito. Né? Porque muitas das vezes a gente coloca muita culpa, muita desculpa. Ah, não, mas o outro. Ah, não, mas porque eu não posso isso. Não, irmãos. É você. Você tem que produzir o seu fruto. O outro vai produzir o fruto dele. Essa responsabilidade de produzir o seu fruto é sua. Amém? Então, a responsabilidade de produzir o seu fruto é sua. Amém?